A África hoje é território de disputa de influência. Enquanto você assiste esse vídeo, China, Estados Unidos, Turquia, Rússia estão disputando território, infraestrutura e poder na África. Neste bloco, vamos entender quem está no jogo e o que cada um quer do continente mais estratégico do planeta. Sou João Saraiva, especialista em política internacional, e nessa série de vídeos estamos destrinchando o que ninguém te contou sobre o papel da África no jogo de poder global. No século XXI, a África voltou a ocupar um papel central na geopolítica mundial. Não como protagonista, e sim como território cobiçado, disputado e instrumentalizado por grandes potências globais. O crescimento explosivo da China nos anos 2000, com sua fome por energia, por minerais, por mercados, alterou profundamente o jogo de poder africano. O país asiático firmou acordos bilionários com vários estados africanos, construiu estradas, ferrovias, portos, barragens, redes elétricas e também capturou setores estratégicos, principalmente a mineração, as telecomunicações e o agronegócio. A diplomacia da infraestrutura chinesa ganhou força com o discurso de não intervenção nos assuntos internos, algo muito atraente para governos cansados, obviamente, das imposições ocidentais. Mas o endividamento crescente e a dependência tecnológica desses países geraram novos dilemas. A África estaria trocando um tipo de tutela por outro? Os Estados Unidos, por sua vez, reagiram com a criação da AFRICOM, um braço militar próprio, focado exclusivamente no continente. A justificativa oficial era o combate ao terrorismo, mas por trás disso, sem dúvidas, a preocupação estratégica com o avanço chinês, com acesso à reserva de petróleo e gás e a contenção de influências consideradas rivais. A presença de tropas, a presença de drones e de bases militares, além de centros de treinamento financiados pelos Estados Unidos, se espalhou desde o Sahel ao chifre da África. A União Europeia também não ficou de fora. A atuação da União Europeia se concentrou mais em parcerias econômicas, missões de paz, acordos de contenção migratória e exportação de normas institucionais. A África passa a ser vista então como barreira geográfica, que deveria conter os fluxos migratórios em direção à Europa. Com isso, fundos europeus foram canalizados para policiamento de fronteiras, vigilância digital, campos de retenção de imigrantes e cooperação securitária com governos locais, mesmo quando esses governos violavam sistematicamente direitos humanos. Neste novo cenário, o continente africano torna-se um território de sobreposição de interesses. Além da China, dos Estados Unidos e da Europa, também entram em cena a Rússia, a Turquia, Emirados Árabes, Índia e até mesmo o Brasil. O continente africano passa a ser cobiçado por uma relevância econômica, tendo papel geopolítico no sistema multilateral, com suas riquezas naturais e sua população jovem e crescente. Ao mesmo tempo, era reduzido a uma peça do jogo global, muitas vezes sem poder de barganha real. A emergência dos BRICS, especialmente com o fortalecimento da presença diplomática do Brasil, de Índia, China e África do Sul, criou expectativas de uma nova agenda de cooperação Sul-Sul, a possibilidade de um crescimento do Sul global. De fato, houve avanço, criação do Banco dos BRICS, atuação conjunta em fóruns internacionais e o fortalecimento de algumas instituições regionais africanas. Mas esse discurso da horizontalidade muitas vezes acabou esbarrando em práticas que reproduziam lógicas muito assimétricas, principalmente quando a gente pensa nas relações com a China e países africanos de menor porte. Nesse contexto, a União Africana passou a buscar maior autonomia estratégica. A União Africana reformou seu Conselho de Paz e Segurança, fortaleceu missões regionais e lançou a Zona de Livre Comércio Continental da África. Um projeto ambicioso que visa integrar economicamente mais de 50 países do continente. Ao mesmo tempo, líderes africanos passaram a pressionar por maior representação em organismos multilaterais, como o Conselho de Segurança da ONU e o G20, argumentando que não há justiça global sem a presença efetiva da África nas decisões que mudam o mundo. O avanço do jihadismo em regiões como Sahel, os golpes de Estado em países como Mali, Níger e Burkina Faso e o crescente ressentimento popular com a presença francesa e ocidental tem criado outro tipo de tensão. Um sentimento anticolonial ganha força, especialmente entre jovens africanos conectados, formados politicamente conscientes da sua própria história. A ideia de soberania se torna bandeira central e a África, ao mesmo tempo que é campo de disputa, começa a construir sua própria voz. Estamos diante de um continente que, embora ainda vítima das heranças e do neocolonialismo contemporâneo, busca romper com ciclos históricos de subordinação.
A disputa pelo continente africano não é mais por território, é por influência, por narrativa e pelo futuro. E compreender esse movimento é essencial para a gente entender o século XXI. Durante décadas, a geopolítica africana foi definida de fora para dentro, mas nos últimos anos uma nova onda começa a surgir. Lideranças, juventudes e movimentos que rejeitam a posição de subalternidade e começam a redesenhar os rumos do continente, sob suas próprias condições. O caso mais emblemático, recente, é de Brahim Traoré, atual presidente de Burkina Faso. Aos 34 anos, chegou ao poder em 2022 após um golpe militar apoiado por setores. O que o distingue de outros militares africanos não é apenas a juventude, mas o discurso incisivo contra o neocolonialismo, sobretudo o francês, e a defesa de um pan-africanismo renovado, com forte apelo à soberania de recursos e à autodeterminação dos povos. Ao lado dele, surgem outros governos e movimentos que denunciam a dependência econômica imposta por instituições internacionais, sobre também os acordos predatórios com ex-potências coloniais e também contra a presença militar estrangeira, especialmente os Estados Unidos e França, em territórios estratégicos. Esse, porém, não é um evento isolado, não é um fenômeno isolado. A insatisfação generalizada com os resultados do neoliberalismo, somada ao crescimento de uma nova elite mais conectada digitalmente, tem alimentado mudanças estruturais por todo o continente. Em paralelo, há uma intensificação da presença de atores não ocidentais no continente, como a China e a Rússia. A China, por meio da iniciativa Belt and Road, investe em infraestrutura, energia e transporte, consolidando algumas alianças econômicas pensando em longo prazo. Já a Rússia tem ampliado sua influência política e militar, especialmente por meio do grupo Wagner em países em crise. São alianças que ali geram debates. De um lado, o argumento de que eles ampliam a margem de manobra dos países africanos. De um outro lado, a crítica de que isso pode reproduzir novas formas de... Ao mesmo tempo, cresce a mobilização de intelectuais, artistas e educadores africanos que vêm tensionando narrativas eurocentradas e reivindicando uma geopolítica negra. A ideia de ressignificar fronteiras, descolonizar a memória e construir modelos próprios de desenvolvimento tem ganhado cada vez mais espaço. A juventude africana, majoritária na demografia do continente, tem um papel que é central nessa virada. Nas redes sociais, em coletivos culturais, nos novos partidos políticos e nas ruas, esse protagonismo pulsa cada vez mais. Não se trata de apenas reformar estruturas, mas de conseguir redefinir o que significa poder em solo africano. O século XXI não será um tempo apenas de África sendo observada. Está sendo cada vez mais o século de uma África que observa, uma África que reage, uma África que propõe em seus próprios termos. Essa reconfiguração em curso que define a nova geopolítica africana. A autonomia africana não é utopia, é construção, luta e visão. Se esse vídeo te inspirou, curta, compartilhe, comenta, escreve aqui nos comentários o que mais te tocou e, claro, assista a aula completa para entender a potência geopolítica da África com profundidade.